Prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, veredas religiosas, também os que estão nos assistindo de suas casas, hoje nós celebramos então a solenidade de todos os santos e santas do céu. Em primeiro lugar, a Igreja nos convida a nós venerarmos e honrarmos todos aqueles que, tendo passado pela igreja, por essa parte da igreja a qual nós pertencemos, a igreja militante, passaram, alguns deles, por uma segunda parte, a igreja padecente do purgatório, e que hoje gozam na glória do céu, fazendo parte, integrando essa terceira parte da igreja, a igreja triunfante do céu, mas todos pertencentes à mesma na Igreja Católica, participando, vivendo a comunhão dos santos. Então a igreja hoje nos convida a nós venerarmos todos aqueles que estão no céu, aqueles que foram canonizados ou que passaram, seja as criancinhas inocentes, os que passaram pelo purgatório, nomes desconhecidos, todos que estão no céu são honrados pela igreja nessa festa, na solenidade de todos os santos. Mas um ponto importante para a nossa reflexão, para a nossa instrução, e é a finalidade da igreja, no anúncio da palavra de Deus, é sobretudo para nós como que nos atentarmos para ouvirmos o chamado, o clamor dos santos do céu, para que nós busquemos também a santidade. É preciso nós como que tirarmos muitas vezes alguns pensamentos da nossa cabeça, de que alguns poucos foram selecionados para o céu e os outros estão aí entregues, não seja a própria sorte. Longe disso. É uma verdade de fé. A vontade salvífica universal. Deus quer a salvação de todos, sem nenhuma exceção. Mas não só quer, mas esse dogma da vontade salvífica universal Deus quer e Deus concede a todos, sem nenhuma exceção, as graças suficientes necessárias para a salvação. Mas a pergunta então, por que nem todos se salvam? Existe o inferno. Existe não só os demônios precipitados no inferno, o inferno foi criado para a condenação dos anjos que se revoltaram contra Deus, tornaram-se os demônios, mas muitas almas também estão no inferno. A existência do inferno é também um dogma de fé. A condenação daqueles que morreram num estado de inimizade com Deus, num estado de pecado, sem o arrependimento, sem a contrição, rejeitando o amor de Deus, rejeitando a misericórdia e o perdão de Deus, clamaram pela sua condenação. Mas se Deus concede a todos as graças suficientes necessárias para a salvação, nem todos se salvam, porque nem todos correspondem a esse amor. Nem todos respondem a essa graça de Deus. Nem todos aceitam o seu amor misericordioso. Nem todos querem ceder à sua vontade, os seus gostos, as suas escolhas, para servir ao Senhor. Não me refiro a momentos de fraqueza que nós porventura tenhamos na vida. Deus não quer, mas Deus compreende, entende a nossa fragilidade. E isso é muito claro para nós, pelo fato de Ele haver instituído o sacramento da confissão, exatamente por essa compreensão de Deus, da nossa fragilidade, da nossa fraqueza, dessa possibilidade de nós termos algumas derrotas temporárias. E instituiu para nós o sacramento da confissão, para nos dar o perdão, para nos restituir a graça, para nos devolver o direito ao céu, o direito à vida eterna. Mas a rejeição à graça de Deus, a rejeição ao perdão de Deus, a rejeição à misericórdia de Deus, é como que não querer dizer para Deus que eu não quero a salvação, eu não prefiro fazer outra escolha. Porque os meios são concedidos a todos, mas é preciso uma resposta.
É preciso uma correspondência. É muito simples de nós pensarmos de maneira muito prática. Né? Famílias aí, pais e mães que têm mais de um filho em casa, né? 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, mais filhos. Todos respondem da mesma maneira? Pai e mãe, né, vão amar a todos eles, com seus limites, defeitos. Recebem a mesma instrução, a mesma educação. Todos são obedientes do mesmo modo? Sempre tem um que é mais desobediente, mais respondão, mais malcriado. Outros são mais dóceis, mais respeitosos, mais obedientes. Uns mais carinhosos, atentos aos seus pais, outros pouco se importam. Chega depois da adolescência, a juventude, receberam a mesma instrução. Foram levados à catequese, fizeram a primeira comunhão, cruzada eucarística, trilharam esse caminho de fé. E no meio do caminho, uns escolhem fazer, muitas vezes, tomam decisões de fazer outras escolhas, outros caminhos. E Deus nosso Senhor, e chega um momento, só para a gente completar o pensamento, que escapa dos dedos, sai do alcance dos pais. Saem de casa, né, assumem o seu trabalho, responsabilidades e não querem mais. Faz uma opção errada, mas faz uma opção, usam mal da sua liberdade. Agora que eu estou na minha casa, não estou mais na dependência do meu pai e da minha mãe, não quero mais ir à missa, não quero mais, não é a história de rezar, de confessar, de comungar, agora sigo a minha vida independente e não me perturba. Deus nosso Senhor concede a todos. Esses receberam todos a mesma instrução, a mesma educação. E muitas vezes fazem escolhas erradas. Óbvio que a educação dada na infância, na juventude, ela nunca é em vão. E a gente deve botar os joelhos no chão, dobrar os joelhos no chão e suplicar a Deus para que em algum momento esse coração responda à sua voz, responda ao seu chamado e volte ao caminho de salvação. Mas, voltando ao nosso pensamento inicial, todos somos chamados por Deus à santidade. Nem todos se salvam porque fazem uma outra escolha por um outro caminho longe de nosso Senhor. Não estão dispostos aos sacrifícios para obterem a salvação. Nem podemos pensar também que para nós alcançarmos a salvação, eu preciso ser uma pessoa, não preciso ficar na igreja o dia inteiro rezando, né? Eu não posso brincar com ninguém, não posso ficar quieto, fechado, andar de olho baixo, vista. Um santo triste é um triste santo, já dizia muitos santos. Uma pessoa, devemos ter o nosso comportamento normal, digamos assim, mas por um caminho do bem. Porque se alguém nos perguntar, o que eu tenho que fazer para fazer a vontade de Deus? Qual é o caminho que eu preciso trilhar? Algumas coisas básicas. Os 10 mandamentos da lei de Deus, os 5 mandamentos da igreja, os nossos deveres de Estado, os meus, enquanto sacerdote, as religiosas, os que são casados, solteiros, viúvos, cada um segundo o seu estado de vida, a idade, crianças, jovens, adultos, os meus deveres profissionais. Sou patrão, empregado, servidor público, trabalho numa empresa particular, cumpro, seja autônomo, o que seja. Cumprir os meus deveres, tudo isso é fazer a vontade de Deus. Então, para ser santo, eu preciso viver bem, cumprir os meus deveres, as minhas obrigações, nos caminhos que a vida, Deus vai trilhando para nós. Não há nenhum impedimento em buscar a santidade. Se eu quiser viver uma vida santa, eu tenho que viver obrigatoriamente uma vida mais pobre, não posso querer um emprego melhor, não posso querer ter uma condição financeira melhor. Aonde está escrito isso? Nós ouvimos o sermão das bem-aventuranças, nosso Senhor dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito. Eu não posso colocar como finalidade principal, primeiro da minha vida, acima de tudo. Acima dos meus princípios morais, acima da minha consciência, o dinheiro, a riqueza a qualquer custo, nem ter o meu coração apegado a tudo isso. Mas sem nenhum problema. Quero uma condição melhor para você, para sua família, para o sustento dos seus, para partilhar também na caridade com o próximo. Cumprirmos os nossos deveres, mas
na busca, não é, dos bens materiais, na honestidade, no respeito. Nós estudamos hoje na catequese, na verdade, na honestidade. É um caminho de santidade. Respeitarmos o nosso próximo, não difamarmos o nosso próximo, não queremos tirar vantagens de maneira ilícita, cumprindo os nossos deveres enquanto estado de vida, sermos fiéis à nossa casa, à nossa família, educarmos os filhos no caminho de fé. Se nós olharmos, pegarmos a lista dos santos e santas do céu, temos sacerdotes, religiosos, religiosas, consagrados, pais, mães, profissões diversas, das mais simples às mais elevadas. Santo Isidoro, que foi agricultor, santificou-se cuidando do seu dever, ali como agricultor. Santa Zita, Santa Baquita, né? Empregadas domésticas. São Luís, que foi rei da França. Santo Ivo, São Fidélis, que foram advogados. E assim tantos outros. Em cada um nas suas profissões, seja as mais simples, seja, né, de cargos mais elevados. Mas alcançaram a salvação cumprindo o seu dever, colocando Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar, servirmos a Deus. E se nós estamos dispostos a servir ao Senhor, caminharmos na verdade, na honestidade, no temor de Deus. Por isso é preciso nós entendermos, isso é uma conclusão da nossa reflexão de hoje, que o caminho de santidade é para todos nós. Qual seja a sua profissão, qual seja o seu estado de vida, a sua condição social, o seu nível de conhecimento, de ciência, a sua família, nas condições que seja, Deus nosso Senhor te chama para essa vida de santidade, para alcançar o céu, para viver a vida dos sacramentos, para viver na graça de Deus. Se está afastado de Deus pelo pecado, busque o sacramento da confissão. A igreja tem o sacramento do perdão, da misericórdia, e só a igreja católica tem o sacramento da confissão, do perdão, da misericórdia de Deus. Busque a intercessão dos santos e santas do céu. Olhe para os santos, ache um da sua devoção. Tem muitos que estão no céu que talvez tiveram pecados piores do que os nossos, mais graves, fizeram mais mal aos outros do que a nós. Mas se santificaram por esses males? Não, depois da sua conversão. Basta nós olharmos, muitas vezes é citado, a figura do bom ladrão. Não existe ladrão bom, é sempre mal. Mas chamamos o bom ladrão depois da sua conversão, né? Teve uma vida errada, fez mal aos outros, né? Faltou com a justiça, com a honestidade, maltratou os outros. Mas encontrou em nosso Senhor também o perdão, a misericórdia. Talvez outros tiveram uma vida moral errada. Quando a gente fala muito, a gente cita muito a conversão de Santo Agostinho. Teve uma vida moral errada, devassa. Vivia nas noitadas, teve um filho antes de se casar. Uma vida moral depravada. Depravada. O grande bispo, o doutor da igreja, quantas vezes é citado nos sermões, nas falas de Santo Agostinho. Passou por um processo de conversão, teve erros graves na sua vida. Maus exemplos, fazendo mal aos outros, à família dos outros. Mas se converteu, encontrou o Senhor nos caminhos da vida. Outros guardaram, durante toda a sua vida, a inocência do seu batismo. São Luís de Gonzaga, Santa Maria Gorete, São Domingos Sávio, Santa Teresinha do Menino Jesus, entre tantos outros santos e santas que guardaram a inocência do seu batismo, nunca cometeram um pecado grave. Vamos encontrar referências para nós, para todos nós, sem nenhuma exceção. Portanto, prezados irmãos e irmãs, vamos nós hoje invocarmos a intercessão de todos os santos e santas do céu, para que nós façamos essa escolha. Tenhamos essa certeza de que da parte de Deus não falta e não faltará para nós a graça. Mas que Deus nos conceda a graça pela intercessão dos santos, pela intercessão da Virgem Maria, para que nós possamos corresponder a esse chamado de nosso Senhor, a esse convite de nosso Senhor. Eu gostaria de concluir com a oração, um trechinho da oração do prefácio da Santa Missa, hoje dos Santos, o padre vai rezar, né, a introdução do cânon, em que a igreja honra os santos nessa oração.
nos vossos santos e santas, ofereceis um exemplo para a nossa vida. A comunhão que nos une, a intercessão que nos ajuda. Assistidos por tão grandes testemunhas, possamos correr com perseverança no certame que nos é proposto e receber com eles a coroa imperecível, por Cristo nosso Senhor. Enquanto esperamos a glória eterna, nós estamos aqui nessa espera, nessa expectativa, enquanto esperamos na glória eterna, com os anjos e com todos os santos, nós vos aclamamos dizendo a uma só voz: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus dos exércitos. É o prefácio da Santa Missa, que o Padre vai rezar na liturgia de hoje. Portanto, vamos nós recorrermos à intercessão dos santos e santas para que nós corramos nesse caminho de santidade e, de fato, aguardemos, esperemos e recebamos um dia a recompensa no céu. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ficamos todos de pé, juntos cantemos a nossa profissão de fé.